Crianças, agora aqui vamos estar lendo para vocês, né, o texto Por que Temos Sobrenome, né? Aí o texto inicia assim, esse texto, ele foi produzido, né, com base na pesquisa de um especialista em linguagem. Ela responde a essa curiosidade que muitas pessoas têm. Então, vamos ler o texto, né, sobre a origem do sobrenome. Por que temos sobrenome? Silva, Oliveira, Faria, Ferreira, todo mundo tem um sobrenome e temos de agradecer aos romanos por isso. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo, o inventor da moda. Eles tiveram a ideia de juntar ao nome comum ou prenome, do latim praenomen, o nome ou nomen. Por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Com a decadência do Império Romano, essa prática foi se enfraquecendo até que, na Idade Média, os sobrenomes caíram em desuso e as pessoas passaram a ser chamadas apenas pelo seu prenome. Eu, por exemplo, seria apenas Raquel, nessa época. Que grande confusão isso deveria causar, não é? Não é mesmo? Imagine quantas outras pessoas com o nome Raquel não deveriam existir. Por isso mesmo, os sobrenomes voltaram a ser usados e passaram a ser obrigatórios no século XI. Assim, não tinha mais como confundir uma Raquel Pereira com uma Raquel Valença. E isso era muito importante na hora de cobrar imposto das pessoas certas e evitar casamento entre pessoas na mesma família. Novamente, os sobrenomes não foram inventados do nada. Os homens passaram a escolher sobrenomes que tinham a ver com seu local de origem. Coimbra é um caso destes. Ou para confirmar o parentesco. O sobrenome Fernandes, por exemplo, significa filho do Fernando. Outros escolheram sobrenomes que se referiam a características físicas e de personalidade, como Louro, Calvo e Severo. Também houve aqueles que adotaram sobrenomes ligados à atividade desenvolvida pela família, como é o caso do Ferreira, que provavelmente é uma referência à profissão de ferreiro. O costume de usar sobrenome se mostrou muito útil. Foi se espalhando pela Europa, pelas colônias europeias e depois pelo mundo. Hoje não dá mais para imaginar alguém sem sobrenome. Esta está na carteira de identidade, na ficha de preenchimento na matrícula da escola e em tantos outros documentos importantes. É ou não é? Então, esse texto, aqui ó, no finalzinho do texto, né? Raquel Teixeira Valença. Vocês perceberam que no texto tem algumas palavras destacadas, né? Então, todo o texto, geralmente, né, nos livros escolares, vem o vocabulário. O que significa clã? Grupo de pessoas que pertenciam à mesma família. Decadência, declínio, enfraquecimento, desuso, perda do costume. Idade Média, período da história da humanidade que se inicia no ano 476 com a queda do imperador romano Rômulo Augusto. Esse período durou 1000 anos. E latim, antiga língua falada no Lácio, região que incluía Roma, ok?